Salve, salve, meus amigos, tudo bem com vocês? Caiolas aqui, prévia da rodada 13 de Premier League. Tudo que você precisa saber sobre a rodada 13 da Premier League. Cara, que rola agora no final de semana. Quadro novo aqui no canal, espero que você goste. Deixa o seu like, cara, que esse like que você deixar vai me fazer entender que você curte esse tipo de conteúdo. Se vocês não curtirem, eu não faço mais. E também segue aqui o canal, se inscreve, porque conforme os jogos passam, eu faço análise, eu trago minha visão no final da rodada. Então tem a prévia e tem o pós-rodada. E também lá na Head to Head Brasil, eu vou sempre falar, lá na Head to Head Brasil tem conteúdo toda semana sobre Premier League. Tá na descrição desse vídeo o @ da Head to Head Brasil. Vamos falar sobre a rodada 13 da Premier League. Tem confrontos muito tops nessa rodada. E como você pode ver aqui, tudo começa no sábado. São 7 partidas no sábado de Premier League. Manchester City e Liverpool, 9h30 da manhã. Burnley e West Ham, meio-dia. Nesse horário do meio-dia tem vários jogos. Luton e Crystal Palace. Newcastle e Chelsea, nós vamos falar sobre esse também. Nottingham Forest e Brighton. Sheffield e Bournemouth. E o sábado, 2h30 da tarde, encerra com Brentford e Arsenal. E aí no domingão a gente tem mais 2 partidas, Tottenham e Aston Villa, Everton e Manchester United. E a rodada da Premier League, a rodada 13, se encerra segunda-feira, 5 horas, Fulham e Wolverhampton. O Tottenham e Aston Villa às 11, Everton e United 1h30, esses 2 jogos no domingo. Cara, nós não vamos falar de todas as partidas, não vamos fazer a prévia de todos os jogos, mas dos mais importantes. Começando, óbvio, por Manchester City e Liverpool. Esse jogo é no Etihad, em Manchester, mando do City. E aqui a gente pode ver que é o duelo do primeiro contra o segundo colocado. Esse duelo por si só já chama muita atenção, porque nas temporadas mais recentes são as duas equipes que estão se enfrentando sempre, né? Com exceção da última temporada, as que disputam os títulos. Cara, em 2 temporadas essas duas equipes fizeram mais de 90 pontos, as duas, e só uma foi campeão por 1 ponto de diferença. Então, assim, é absurdo o que Guardiola e Klopp fazem em City e Liverpool, respectivamente. E nessa rodada, mais uma vez, primeiro contra segundo. É um duelo gigantesco. A gente vê que na temporada passada se deu bem quem jogou em casa, né? O City venceu por 4-1 no Etihad e o Liverpool venceu por 1-0 no Anfield. E a forma recente das duas equipes, né? O City tem uma derrota e um empate, esse empate maluco contra o Chelsea 4-4, e tem 3 vitórias. Já o Liverpool tem 3 vitórias também, mais 2 empates. Um contra o Luton e um contra o Brighton. Teoricamente a forma do Liverpool é melhor, porque tem 2 empates. O City tem um empate e uma derrota, mas a gente sabe que esse empatezinho aqui contra o Luton tem carinha de derrota, né? Tem cheirinho de derrota. Os 2 times têm desfalques, né? O Liverpool tá sem o Robertson, e aí o Tsimikas deve ser o titular na lateral esquerda. Já o Manchester City tá sem De Bruyne já há algum tempo. Kovacic também não joga disponível, e a gente tem dúvidas. Tem o John Stones também que não atua. A gente tem dúvidas no Ederson e no Haaland. Ambos foram cortados de suas seleções na data FIFA. A gente não sabe se eles jogam. Na minha opinião, eles vão jogar e vão jogar o jogo inteiro. O Ederson estar fora não me preocupa muito, porque eu acho que o Ortega consegue suprir bem a vaga. A ausência do Haaland, obviamente, me preocupa e muito pro jogo do Manchester City, não pela questão ofensiva. Acho que o Julian Álvares dá conta da posição de camisa 9 com certa tranquilidade. O que me preocupa é tirar o Julian Álvares do meio campo para jogar ele para camisa 9, porque o Haaland estaria fora. E aí como você preenche esse meio, né? Já falei, De Bruyne tá fora, Kovacic tá fora. Teria que jogar o Matheus Nunes, ou às vezes põe o Grealish para jogar e põe o Foden no meio campo. Eu acho que não é a mesma dinâmica, né? O que o Julian Álvares faz é mais próximo do que faz o De Bruyne. O Kovacic talvez também não, o Matheus Nunes talvez não tenham tanta essa característica. Assim, o elenco é muito forte, a gente sabe que o elenco do City é forte, mas a ausência do Haaland obviamente seria muito sentida, não só pelos gols que ele faz, que são muitos, mas também porque como montar esse meio campo sem o Julian Álvares, que teria que suprir o Haaland. Mas como eu disse, na minha opinião, tanto o Haaland quanto o Ederson atuam na partida. Do lado do Liverpool, a ausência do Robertson é sentida, né? Porque o Tsimikas não tem o mesmo nível. E eu acho que tem um duelo muito interessante pra gente analisar nessa partida aí, que é o duelo Trent Alexander-Arnold pela lateral direita do Liverpool contra possivelmente o Yeremy Doku, ponta esquerda, que pra mim tem que ser titular do Manchester City, né? E tem que ser titular não só porque eu acho ele muito mais jogador do que o Grealish, mas porque contra o Arnold, que todo mundo sabe que tem muitas
falhas defensivas, você quer um cara incisivo. E esse cara incisivo é o Doku. Mas a gente nunca sabe como funciona a cabeça do Guardiola, né? Ele pode muito bem jogar o Doku para reserva e botar o Grealish pra atuar ali. Eu não acho que o Grealish tem tanto poder de fogo de ir pra cima num contra um quanto o Doku, e aí você facilita um pouco a vida do Trent. Lembrando que a cobertura do Arnold é uma Matip, que também é um jogador já veterano, fisicamente se cansa, né? Então é bom ter o Doku ali, né? Muito vantajoso. Mesmo que o Joe Gomes entre de titular, é ótimo ter o Doku pra cima do Joe Gomes. Então eu acho que o Liverpool vai tentar, de alguma maneira, cobrir, como dificilmente... assim, muitas vezes o Liverpool faz essa cobertura ao Arnold muito bem feita, mas dificilmente enfrenta tanta dificuldade quanto eu acho que vai enfrentar se o Doku jogar. Então o que eu espero que o Klopp... Isso não é informação, não vem de lugar nenhum, é esperança minha mesmo. Eu espero que o Klopp povoe o meio-campo com jogadores um pouquinho mais físicos e defensivos. Eu tô falando aqui de titularidade, talvez, do japonês Endo, contratado na última janela, ou talvez o Gravenberch, de alguma maneira, fazendo essa cobertura, né? Por que eu falo isso? A gente sabe que o lado direito do Liverpool é muito forte, com Arnold, Szoboszlai e Salah, mas você não tira o Salah para acompanhar o lateral, né? Ou então para fazer dobrar na marcação com o Arnold e marcar o ponta. Você tira do Salah, se você fizer isso, você tira dele o poderio ofensivo, você cansa ele. Então eu não acho que o Klopp vai fazer isso. E o Szoboszlai vai se cansar muito e vai perder ofensivamente se ele ficar dando muito essa cobertura. Eu acho que o mais inteligente é jogar o Endo, porque aí você consegue deslocar o Endo para fazer melhor essa cobertura ao Arnold e melhorar um pouquinho, né, o time, melhorar um pouquinho a qualidade defensiva. Eu também me preocupo com o Tsimikas na lateral esquerda, tendo que marcar o Foden. Mas eu acho que o Luiz Dias é um jogador muito mais voluntarioso e que fisicamente aguenta muito mais caindo e voltando. Então auxiliar na marcação e depois dar trabalho ao Walker. Eu espero um jogo em que o City domine a posse de bola, com base de 60% de posse de bola, e que o Liverpool vai apostar em contra-ataques. Principalmente com o Luiz Dias, Luiz Dias, mas nem tanto o Luiz Dias. Eu acho que Salah e Darwin Núñez, com o apoio do Szoboszlai, tende a ser a arma mais perigosa do Liverpool. O Salah deve cair em cima do Gvardiol, então uma velocidade ali pode ser bem interessante. E o Darwin Núñez, a gente sabe que ele combina muito bem com o Salah, né? Então eu espero boa posse de bola do City, o Liverpool apostando em contra-ataques e não querendo marcar muito em cima. Eu acho que o Liverpool vai marcar em cima boa parte do jogo, mas em momentos que o City conseguir sair, essa reposição tem que ser feita rapidamente para não pegar essa situação que eu falei dos pontas no 1 contra os laterais, que a gente sabe que os pontas do City vão levar vantagem. Então eu acho que o Liverpool deve marcar em cima numa pressão alta ou meia pressão, mas com uma recomposição ou uma compactação de linhas bem próximas, para não fornecer tanto espaço no 1 contra 1 para os pontas. Meu palpite seria vitória do Manchester City. Acho que o City deve fazer 2-0, 2-1 talvez, mas uma vitória do City para mim é o mais esperado. Eu acho que o City deve ir a campo com Ederson, Walker, a dupla de zaga Rúben Dias, Akanji, Gvardiol na lateral esquerda, Rodri, Bernardo e Julian Alvarez. Lá na frente, Foden, Doku e Haaland. O Liverpool, pra mim, entra em campo com Alisson no gol, Trent na direita, Matip e Van Dijk. Van Dijk tá jogando muita bola, né? Vai ser muito legal esse duelo dele com o Haaland. Tsimikas na lateral esquerda. Eu imagino que o Endo seja titular com o McAllister e Szoboszlai no meio. Salah, Luiz Dias e Darwin Núñez. Esses são os meus palpites. Essa é a minha prévia para esse jogo aqui, demorou? Vamos agora pro jogo do meio-dia, outro duelo gigantesco, Newcastle e Chelsea, em St. James's Park, em Newcastle. Cara, a forma do Chelsea é bem legal. O Chelsea vem de uma vitória contra o Tottenham e um empate 4-4 maluco contra o City, mas antes disso também teve um empate 2-2 contra o Arsenal. Essas 3 partidas, grandes partidas, foram as melhores atuações do Chelsea na temporada. Tem essa derrota contra o Brentford, a gente já vai comentar sobre ela daqui a pouquinho, e tem essa vitória também contra o Burnley. O que esse recorte mostra pra gente, né? O fato do Chelsea ter jogado bem contra Burnley, Arsenal, Tottenham e City mostra pra gente que o Chelsea joga muito bem contra times que saem pro jogo e assim fornecem espaço. O meio-campo do Chelsea é muito combativo fisicamente
E muito bom na troca de passes. Caicedo, Gallagher e Enzo. São fisicamente muito bons, altos e cumprem muito bem suas funções, né? Preenchem muito bem espaço. Se o Newcastle quiser sair pro jogo, vai fornecer ao Chelsea tudo que o Chelsea quer, tudo que o Chelsea precisa, que é espaço para criar. E a gente sabe que Palmer e Sterling, em velocidade, com chance, né, com chance de 1 contra 1, com espaço para criar, são muito bons. O apoio de Caicedo, aliás, de Gallagher e Enzo é muito forte pelo meio. E o Nicholas Jackson também vem bem, né? Marcou nos últimos 2 jogos, um hat-trick contra o Tottenham, marcou contra o City. Então tá se encontrando. Essa derrota contra o Brentford foi um percalço aí no meio dos bons resultados do Chelsea, justamente porque o Brentford jogou recuado. Então o Chelsea tem dificuldade em criar, não é nem em criar, cria bem, mas em finalizar, em fazer gols contra times fechados, contra times que estacionam o busão e jogam principalmente no físico, né? E aí é aí que eu acho que tá a chave da vitória pro Newcastle. O Newcastle é um time muito forte em casa, a torcida faz de St. James's Park um caldeirão incessante, e o Newcastle tá vivendo com muitas lesões. Tem mais de 10 jogadores lesionados. O time tá bem costurado. Pra você ter noção, na zaga, tem uma zaga quase inteira de jogadores machucados, né? Botman, Burn, Target. E por isso deve jogar o Lewis Hall pela esquerda, né? O candidato à lei do ex. No meio campo tá sem o Tonali. No meio campo... No ataque tá sem o Murphy, tá sem o Almiron, tá sem o Callum Wilson. Então você vê que tem quase um time inteiro do Newcastle de lesionados, jogadores importantes. Não é jogador que passa batido, não, jogadores importantes. Então o que eu espero? Eu acho que esse Newcastle vem para um jogo físico, um jogo de imposição, e vai tentar explorar a bola parada, principalmente. Mas eu acho que a chave pro Newcastle está em esperar o Chelsea com um bloco baixo ou uma meia pressão. Porque o Chelsea sabe sair jogando muito bem, então querer fazer pressão alta é burrice. Vai pegar Palmer e Sterling toda hora em 1 contra 1 contra Hall e Trippier, e pode ser fatal, né? O Lascelles, por exemplo, que é o zagueiro, não é rápido, então o Jackson pode aprontar pra cima dele. E eu acho que o Newcastle então tem essa chave de jogar recuado, que o Chelsea já provou que tem dificuldades contra esse tipo de jogo. E aí, em escapadas de Gordon e Isaac, principalmente o Gordon pra cima do Reece James, né? O Reece James a gente sabe que tem problemas físicos. Se ele tiver que ficar apoiando e voltando, com 60 minutos ele é substituído. E aí nessa o Gordon pode aproveitar as escapadas. O Thiago Silva já tem 39 anos, a gente sabe que não consegue correr da mesma maneira que corria, apesar de estar muito bem fisicamente e ser um zagueiraço. Eu acho que o Newcastle tem uma boa chance se jogar inteligentemente. Eu palpitaria nesse jogo aqui um empate, tá? Eu acho que um empate com, sei lá, 2-2, por exemplo, é um resultado possível, plausível. Eu não falei, né, dos resultados recentes, né? O mais recente é um empate em Stamford Bridge e uma vitória do Newcastle em St. James's Park, 1-0. E no atual momento o Newcastle é o 7º, não tá tão bem assim, e o Chelsea 10º, uma reconstrução complicada. Mesmo que o Chelsea vença, ó, tá com 16 pontos, mesmo que vença, ainda nem empata, né? Fica ainda 1 ponto atrás do Newcastle. Então pro Chelsea, nessa reconstrução, nessa tentativa de crescer de novo, nessa retomada, vencer é muito importante. E a gente sabe que o Newcastle vende caro, né, vitórias, derrotas em casa, e eu não acho que o Chelsea consiga vencer. Eu iria para um empate nessa partida aqui, ok? Rapidinho as escalações que eu espero ver em campo. O Newcastle deve ir com Pope, Trippier na lateral direita, Lascelles e Schär na zaga, Hall na lateral esquerda, Bruno Guimarães, Joelinton e Longstaff no meio, Willock, Gordon e Isaac deve ser o trio de ataque. O Chelsea deve ir a campo com Robert Sanchez no gol, Reece James e Cucurella nas laterais. A zaga deve ir com Disasi e Thiago Silva. Não me surpreenderia ver o Colwill, talvez, nessa escalação inicial também. Eu não sei como que tá a situação dele. Se ele tá lesionado, mas eu acho que não. Meio campo já falei, Caicedo, Enzo e Gallagher. E Palmer, Sterling, Nicholas Jackson no ataque, ok? Tem outros jogos no meio-dia, mas, né, gente, vamos lá. Vamos falar de Arsenal, Brentford e Arsenal, às 2h30, o último jogo do sábado. Antes de eu falar desse jogo, quero relembrar pra vocês, ó. Manchester City e Liverpool é mais cedo, é o primeiro contra o segundo colocado. Caso esses dois times empatem e o Arsenal vença,
os Gunners assumem a liderança. E no domingo a gente tem Tottenham, que é o quarto colocado, contra Aston Villa, que é o quinto. Então o primeiro enfrenta o segundo, o quarto enfrenta o quinto. O Arsenal é o terceiro colocado. Cara, se esses dois jogos empatarem, né, terminarem empatados, o Arsenal assume a liderança e ainda abre boa distância para Tottenham e Villa. Pode ser uma rodada perfeita para o Arsenal, né, dados os confrontos. O jogo é no G-Tech Community Stadium, no antigo Brentford Community Stadium. É sempre um lugar difícil, tá? Apesar do resultado mais recente lá ter sido 3-0 tranquilo pro Arsenal, a gente vê que, por exemplo, no Emirates foi 1-1. O Brentford, nos resultados mais recentes, em casa, deu muito trabalho pro West Ham, conseguiu vencer o Burnley, venceu o Chelsea fora. E esse jogo aqui contra o Liverpool, esse placar é um pouco mentiroso, né? Foi 3-0 pro Liverpool, mas o Brentford teve chances, inclusive, quando tava 0-0. É um bom time, é muito bem treinado pelo Thomas Frank. E jogando em casa, principalmente, dá muito trabalho. É óbvio que sem o Ivan Toney, é óbvio que sem o Raya no gol, tem a situação do Raya, eu já comento daqui a pouquinho, sem o Raya no gol, o time perde um pouco do que foi nas últimas temporadas, né? Esse jogo contra o Manchester United também estava vencendo até os acréscimos. Então, assim, é um time que costuma dar trabalho para Big Six, é um time muito bom, muito bem treinado e que pode, sim, engrossar o caldo do Arsenal. O Brentford é atual 11º colocado, não tá tão bem. O Arsenal, como eu falei, o terceiro, mesma quantidade de pontos, mas um gol atrás no saldo do Liverpool, com relação ao Liverpool. O Arsenal vem de 3 vitórias, esse empate contra o Chelsea, que o Chelsea foi melhor, e a derrota pro Newcastle fora de casa, inclusive por isso que eu falei que é difícil o Newcastle entregar pontos pro Chelsea no St. James's Park. A situação do Raya é a seguinte, né? O Raya está emprestado do Brentford para o Arsenal e tem uma cláusula de compra. Ele não pode jogar. Questões contratuais, ele não joga contra o Brentford. Então o Ramsdale seria titular pelo Arsenal, mas já tem saído notícias que o Arsenal está pretendendo ativar essa cláusula. E se isso for feito, aí eu acho que o Raya pode jogar, mas isso tem que ser feito amanhã ou hoje ainda, para que o Raya entre em campo. Eu, sinceramente, não vejo razão. Acho que o Ramsdale dá conta do recado, ele é um bom goleiro, tá precisando, inclusive, da oportunidade também. Então, se o Arsenal ativar essa cláusula amanhã só para o Raya jogar contra o Brentford num jogo específico, sabe, de 13ª rodada, cara, assim, tchau, tchau Ramsdale em janeiro. Tá bem claro que o Ramsdale não tem espaço mais no Arsenal. Vamos ver para saber, né, quais são os próximos capítulos. Eu não vejo muito sentido. Eu acho que o Raya é titular. Para mim ele é melhor que o Ramsdale, mas cara, é um jogo e o Ramsdale é um bom goleiro. Não é como se a queda fosse realmente muito grande, né? Não vejo dessa maneira. Eu espero que o Arsenal entre em campo aí com... Tem algumas ausências, né? Por exemplo, Ben White e tem a volta do Gabriel Jesus. Tem duas voltas muito importantes no time do Arsenal, que é o Gabriel Jesus no ataque e o Odegaard no meio campo. Eu, honestamente, não acho... Eu não sei, eu acho que o Gabriel Jesus não deveria ser titular. O Trossard vem muito bem e o ataque seria Trossard, Martinelli, Saka, pra mim. Já o Odegaard, eu acho que poderia ter espaço nesse meio campo, mas eu não tiraria o Havertz. Ele está combinando muito bem com o Saka pela direita. Então, talvez o Jorginho saia e o Rice seja o volante de contenção. Só que aí você tirar o Jorginho e manter o Rice é perder domínio de jogo. Sinceramente, talvez o Odegaard continue na reserva e o Jesus também, e Trossard e Jorginho comecem no time titular. O Arsenal deve ir com Ramsdale ou Raya no gol, né? Dependendo dessa situação. Tomiasso na lateral direita, Saliba, Gabriel e Zinchenko. E aí essa questão do meio campo, se joga o Jorginho ou o Odegaard com Rice e Havertz. E no ataque, Saka, Martinelli, e eu colocaria o Trossard, mas pode ser que seja o Jesus. Vamos esperar para ver. Vamos pro domingo, e aí no domingo temos duas partidas, como eu falei, né? Às 11 da manhã, esse jogaço, Tottenham e Aston Villa. Rapidinho, né? Eu acho que o Arsenal vence, tá? Eu espero uma vitória... uma vitória do Arsenal, sem passar muitos sustos. Sei lá, 2-1, 2-0 e assim, meio burocrático. Tottenham e Aston Villa, domingo, 11 horas no Tottenham Hotspur Stadium. Galera, esse jogo vai ser absurdo. Vai ser muito bom. Olha lá, quarto colocado Tottenham, 26 pontos, contra o quinto Aston Villa, 25. Uma vitória pro Villa significa G4. Uma vitória pro Tottenham significa abrir 4 pontos para o quinto.
entende que é um duelo mega importante. O Aston Villa se deu muito melhor nos duelos da temporada passada, venceu tanto em casa quanto fora. E os duelos todos nesse ano, no 1º de janeiro e 13 de maio. A forma recente do Tottenham é ruim, né? Perdeu os últimos 2 jogos, essa vitória contra o Chelsea, que a gente já comentou, Nicolas Jackson fez hat-trick. E essa pro Wolves, nos acréscimos, o Tottenham estava ganhando e tomou a virada em 5, 6 minutos. O Aston Villa é muito forte em casa. Fora de casa, como é o caso desse jogo, o time perdeu pro Nottingham Forest no jogo mais recente e empatou contra o Wolves. Só que assim, né, o Tottenham perdeu pro Wolves, o Villa conseguiu um empate, então é um time muito bem treinado pelo Unai Emery. São propostas distintas. O Tottenham tá com muitos desfalques, né? Romero ainda cumpre suspensão do cartão vermelho que levou lá contra o Chelsea. O Doug volta, mas Van de Ven, Maddison ainda lesionados. A zaga do Tottenham deve ser Ben Davies e Dyer mais uma vez. Talvez o Emerson Royal entre aí. E eu juro pra vocês, eu tenho muito medo de ver essa zaga do Tottenham, seja Emerson Royal, seja Ben Davies ou Eric Dyer, tanto faz, escolhe 2 desses 3. O Tottenham vai jogar com linha alta, com posse de bola. E a gente sabe que o Aston Villa adora puxar contra-ataque em velocidade. Cara, Diaby e Watkins são muito velozes. E contra uma linha alta e lenta do Tottenham, né, desses zagueiros que eu mencionei, assim, é receita para insucesso. Eu vou dar uma moral para cada lado e vou dizer que esse jogo vai ser um empate. Eu acho que 1-1 ou 2-2 é um resultado interessante. O Maddison fora prejudica a criação do Tottenham. Eu espero de coração ver o Bentancur titular nesse time no meio campo. Ele é o único que consegue criar. Não dá para jogar com o Højbjerg de novo naquela posição. A gente viu contra o Wolves, foi um absurdo. O Tottenham não criou nada. Kulusevski, Brennan Johnson e Son devem ser o trio de ataque. Para fazer companhia ali ao Bentancur no meio tem o Sarr, Bissouma, ou pode ser o Højbjerg mesmo, e o Doug, aí a dupla de zaga a gente não sabe, Pedro Porro e Vicário. Já no Aston Villa a gente vai ver M. Martinez, Cash e Digne nas laterais. Eu não sei se o Aston Villa tem lesões, tá? Eu realmente não tô muito por dentro da questão do elenco do Villa. Konsa e Paul Torres na zaga. O meio campo tem Douglas Luiz, Camará, Maguin. E aí, eu acho que o Bailey pode entrar nesse time, mas tem Zaniolo também, ou Tielemans, para tentar dar mais controle. E no ataque, Watkins e Diaby. Esses dois estão jogando muita bola. E, putz, cara, olha, vamos esperar para ver esse duelo aqui no domingão. Para fechar a nossa análise, eu não vou falar do jogo de segunda-feira, vamos falar de Everton e Manchester United, 1h30 no domingo, jogo em Goodison Park. Já vou dar a letra. Pra mim, o Everton vai vencer. O United, por mais que os resultados recentes do United, tem essa derrota contra o City, mas são 4 vitórias. Cara, essa vitória contra o Brentford não foi convincente, foi 2 gols no acréscimo. Essa vitória contra o Sheffield foi horrorosa, um golaço do Dalot lá, que senão seria 1-1. Essa vitória contra o Fulham foi nos acréscimos, com um erro do João Palhinha. E essa vitória contra o Luton é só porque foi o Luton. Se fosse um time um pouquinho melhor, tinha saído com empate em Old Trafford. O United cria muito pouco, ninguém sabe como esse time é 6º colocado, com 21 pontos. É puramente na camisa. Anthony, Rashford, Garnacho, Mount, horrorosos, muito mal. O Højlund, cara, joga praticamente sozinho no ataque. E o Bruno Fernandes joga praticamente sozinho no meio. Amrabat, McTominay, Eriksen. O Eriksen ainda ajuda, mas os outros, nulos. A zaga tá complicadíssima. Maguire e Lindelof, né? Mas tá tendo treta já do Ten Hag com o Varane. Dalot, péssimo lateral. Me desculpa, não consigo gostar. O Reguilon também não é tudo isso. O Onaná, pelo menos, tá conseguindo dar conta agora do recado nos últimos jogos, né? Tá indo bem. Mas o Everton vem pilhado, né, galera? O Everton é 19º com 4 pontos. Por quê? Porque perdeu 10 pontos nada da punição do fair play financeiro. Então, assim, não dá pra acreditar que o Everton não chegue extremamente pilhado, que a torcida não faça de Goodison Park um caldeirão. E eu acho que o jogo físico do Everton, com Doucouré, Onaná, Gueye, McNeil, o Eder no ataque, ou Calvert-Lewin que seja, Tarkowski na zaga, Tarkowski levanta 3, Keane na zaga, ou, sabe, todos esses jogadores extremamente físicos. Mykolenko, são jogadores muito físicos. E eu acho que o Everton vai impor essa fisicalidade. O Manchester United
assim, pra mim não aguenta. Tem muitos jogadores do Manchester United que vão sucumbir a esse jogo físico. Eu tô falando de Eriksen, eu tô falando de Mount, eu tô falando de Antony ou Garnacho, eu tô falando de Rashford, eu tô falando de Dalot, Reguilhon. Esses jogadores pra mim não aguentam, ou talvez o Evans, que já tem 30 e poucos anos sem entrar titular. Esses jogadores não tem mais esse pique físico, né? Ou nunca tiveram. Então eu vejo o Everton mais próximo da vitória aqui do que o Manchester United. Um empate seria um resultado também ok, mas o Everton, depois dessa punição, com sangue nos olhos, faca nos dentes, vai fazer de tudo pra vencer. Meus amigos, então é isso. Esse é o nosso preview, nossa prévia da rodada 13 da Premier League. Espero que você tenha gostado. Como eu falei, dá like, cara, pra eu ver que você gosta desse tipo de conteúdo. Senão eu não faço mais. E comenta o que eu posso acrescentar, o que eu não fiz. É um formato que eu acabei de idealizar. Eu decidi fazer dessa maneira. Às vezes não é a melhor maneira fazer assim. Talvez algo mais visual, talvez menos, só falando. Enfim, me dá dicas aí nos comentários, demorou? Esteja comigo nessa. Se inscreva no canal e siga a Head to Head Brasil para você não perder nada toda semana Premier League lá na Head to Head no canal. É isso. Um beijo. Tchau. Valeu.